Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento simples e humilde dos escritos bíblicos, mas acredito que possa ser proveitoso para você e para mim. Onde estão as heresias destruidoras ensinadas aos fiéis? É isso mesmo. Onde estão as heresias destruidoras ensinadas aos fiéis? Assim, está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então aqui está, nesse versículo, está uma situação que os falsos mestres, eles renegariam quem? Cristo. Paulo falando que eles renegariam Cristo, ou seja, procurariam buscar justificativas, modos de ensinamentos baseados no quê? Nas leis de Moisés. Procurando entendimentos anti-cruz, antes da cruz. Por quê? Porque em Cristo não há meios de você fazer campanhas para arrecadar dinheiro. Não há meios de você plantar votos. Claro que não. Fazer desafios em Cristo, não. Não há meios de você escravizar, de você colocar maldições na vida das pessoas. Em Cristo não tem como. Agora, em Moisés, sim. Usando o legalismo, usando as leis de escravidão de Moisés, é perfeitamente cabível para que as pessoas venham ser aprisionadas, venham ser escravizadas. Então, muitas pessoas têm usado essa passagem, tá vendo? Esse Cláudio Mendes, que está falando do Evangelho Eterno, que está falando de outro evangelho, esse Cláudio Mendes aí, ele é um falso mestre. Ele está ensinando heresias. Como que eu posso ser um falso mestre se aqui estava falando, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor. Como que um cara igual eu, que falo de Cristo, que o reino de Cristo foi estabelecido, porque está em Apocalipse 11, 15 ao 17, que o templo de Cristo é espiritual e está em nosso espírito, o reino de Cristo está em nós devemos viver, nós devemos testemunhar este reino dele que está em nós. Não seria, ao contrário, essas heresias destruidoras não estão no sistema religioso? Afinal de contas, não é no sistema religioso que você tem aprendido que você tem que buscar Deus em templo? Não é neles, eles falam, olha, Deus está... E outra coisa, é na denominação dele, no CNPJ dele. Deus, para eles são politeístas. Então, por exemplo, os assembleianos falam que o Deus deles é o Deus correto. O da Universal fala que o Deus dele é o Deus correto. O da CCB fala que é o deles. E assim por diante. O da Batista, o do TJ, e vai assim. O de Moisés, né? Dizem que o verdadeiro Deus está nas sinagogas. Quer dizer, é uma confusão, é um Deus de confusão, é um Deus de loucura. Mas quando você vai ver passagens na Bíblia, você vê que aí é uma heresia, é uma mentira, é um falso ensino, dizer que Deus está em templos de pedra, sendo que o mandamento, como está em Isaías, ou em Salmo 122, versículo 4, foi um mandamento, uma lei para a nação de Israel, para as 12 tribos, adorar Deus no templo que havia em Jerusalém. Porém, o templo em Jerusalém caiu, foi demolido, foi aniquilado no ano 70. Isso é uma heresia, isso é um falso ensino. Onde são ensinados que dízimo é dinheiro? Onde são ensinados que 10% do seu salário você tem que deixar dentro de um templo? Não são nessas chamadas igrejas? Isso é uma heresia destruidora.
Onde é que está falando que você tem que receber a oração de um homem de Deus para você ser liberto, ser curado? Porque lá eles têm dons. Isso é uma heresia destruidora, porque eles não têm poder, nada. Isso, na verdade, isso chama-se blasfêmia. É blasfemar falar que tem poder de Deus. Isso é blasfêmia, isso é uma mentira, isso é um engano. Então são heresias destruidoras. Vai lá para dentro, minha filha, vai. Então, são heresias destruidoras. Aonde que está isso? Está no nosso canal aqui, Limpos pelo Evangelho Eterno? Claro que não. Está no canal do Geraldo Moraes, do Elcio Jesus, do Cristiano França? Claro que não. Não está nos canais dos pessoal aí que anda pregando graça. Eu não prego nada, eu não sou pregador. Eu não sou mestre, eu não sou ministro de nada, eu apenas sou um leitor da Bíblia. Mas aonde você viu eu aqui falando para você ser dizimista? Falando que você tem que ir a templo buscar Deus? Isso são heresias destruidoras. Chegando ao ponto de negar aquele que os resgatou. Paulo estava falando o quê? Os judeus foram resgatados da onde? Não foi das leis de Moisés? Os judeus não foram resgatados do legalismo de Moisés? Então, quando um judeu deixava Cristo e voltava para Moisés, ele estava renegando o que tinha resgatado. Quando o gentil, que foi resgatado do paganismo, de ser prosélito, ele estava negando Cristo, que o resgatou de lá. E esses estão pregando Moisés, eles estão o quê? Vivendo de uma forma contrária a Cristo. Eles estão vivendo na maldição das leis, eles estão vivendo nas trevas. Então esse versículo aqui, ele é muito propício para mostrar quem são os verdadeiros hereges. Quem é que está, na verdade, espalhando heresias destruidoras? São esses pregadores da religião, das religiões. São esses daí, especialmente, claro, os que utilizam da Bíblia, né? Porque nenhuma religião vale para nada, não serve para nada. Mas os piores são que tem a Bíblia, né? Que tem pelo menos a bússola, que tem um norte para seguir, mas fica indo rumo contrário. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras. Onde já se viu falar que... Então segue aí. Você do outro lado que faz análise. Você tem que analisar onde é que estão falando de heresias destruidoras, né? Porque imagine você sair da sua casa e você frequenta uma religião, aí o cara chega lá e fala, ó, você é amaldiçoado, você que não é dizimista, você está roubando a Deus. Roubando a Deus? Aí, quando você vai lá no livro de Malaquias, no capítulo 1, versículo 1, você vê que os 4 capítulos foram escritos, foram direcionados para a nação de Israel. Quando você vai no capítulo 2, versículo 1 de Malaquias, esta repreensão é para vocês, sacerdotes. Ou seja, quem estava roubando a Deus eram os sacerdotes. Isso é uma heresia destruidora. Isso é uma heresia que oprime. Isso é uma heresia que escraviza as pessoas. Olha outra heresia muito grande deles. Olha, para que você tenha comunhão com Deus, você tem que comer pão e beber suco, que é a tal da Santa Ceia criada por eles. Comer pão e beber suco para ter comunhão com Deus? Ué, mas no ano 70, quase 2000 anos atrás, o juízo foi estabelecido, o dia do Senhor aconteceu. E o templo espiritual de Deus está em nós. O próprio Deus, que é o Espírito, está em nós, está em seu templo. Como assim eu preciso comer pão e beber suco para ter comunhão com Deus? Outra heresia destruidora. Quem é que ensina isso? As religiões. Então, onde estão as heresias destruidoras ensinadas aos fiéis? Você mesmo pode responder aí no comentário, tá bom? Curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Não esquece, hein? Não esquece. Curte esse vídeo aí, que é para o aplicativo ver que o vídeo é interessante e aí manda para mais pessoas, tá bom? Um abraço, beijo no coração, um aperto de mão, até a próxima. Tchau, tchau.